você que está no aconchego do seu lar. Nós já temos tido cultos presenciais, mas para você que não tem tido a possibilidade de participar, ou ainda não se sente à vontade de participar, preparamos este momento de celebração especial a vocês. Saudamos vocês com as palavras deste 16º domingo após Pentecostes. Tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos a esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Palavra de Romanos, o capítulo 15, o versículo 4. As palavras que nós encontramos nas Escrituras Sagradas são palavras dadas para ter e formar em nosso coração a esperança. Precisamos da esperança para viver. E esta esperança, ela carece também de paciência. Ela carece de um tempo de maturação, de compreensão. Esta esperança que nos é dada através das Escrituras Sagradas é uma esperança para a coragem da fé, a coragem do testemunho, a coragem que vai em direção ao outro, a outra no amor dado por Jesus. Guardemos estas palavras em nosso coração. Invocamos a presença de Deus, nosso Pai e Mãe, de Jesus, o seu Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilho com vocês o Evangelho de Marcos, o capítulo de número 8, os versículos 27 até 32, que dizem o seguinte: Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é um profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contar isso a qualquer pessoa. Depois continuou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus faz uma pergunta aos discípulos: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro rapidamente diz: O Senhor é o Messias. Quando Jesus começa a dizer que o Messias precisa ser aquele que vai ser odiado pelos líderes, crucificado, e depois de 3 dias ressuscitará, Pedro chama Jesus para o lado e começa a repreender Jesus. Talvez Pedro deve ter dito: não precisa falar assim, talvez não precisa ser desse jeito. Nesse texto bíblico, nós podemos observar que Pedro sabia na teoria, mas quando essa teoria se transforma em significado prático, Pedro se atrapalha. E isso pode acontecer facilmente conosco também. Nós sabemos, por exemplo, que Jesus nasceu humilde e esquecido numa estrebaria. O que isso significa para a nossa vida? Quais são as consequências disso para a nossa vida? Nós sabemos, mas o que isso significa? Nós sabemos que Jesus, durante toda a sua vida, teve entre seus discípulos as pessoas mais humildes. Isso nós sabemos, é o conceito. O que isso significa para a nossa vida? Sabemos que Jesus jamais afastou de si qualquer pessoa. Isso nós sabemos. O que isso significa para a nossa vida? Sabemos também que Jesus, no decorrer de sua vida, foi sempre contra qualquer tipo de violência. Isso nós sabemos. O que significa isso para a nossa vida? A mensagem de hoje, irmãos e irmãs, nos deixa com uma pulga atrás da orelha.
Nós sabemos muitas coisas, temos muitos conceitos, mas quais são as consequências desses conceitos para a nossa vida? Quais são as consequências destes conceitos para a nossa sociedade? O Messias, que se apresentou para Pedro, Jesus Cristo, foi odiado, foi rejeitado, foi caluniado, acusado injustamente. Esse Messias foi crucificado injustamente, mas graças à obra divina, ressuscitou. E o Messias é hoje exemplo de fé, fonte de nossa fé. Esse Messias nos deixou inúmeros e inúmeros exemplos. Mas esses exemplos só serão de fato verdadeiros se nós não colocarmos eles apenas como algo que sabemos, mas acima de tudo, como algo que praticamos. Dizer que Jesus é o nosso Messias tem consequências na nossa vida e na vida da nossa sociedade. Irmãos e irmãs, que nesta semana, que nestes dias, que na nossa vida, nós possamos dizer sim, Jesus é o Messias de nossa vida e por isso nós precisamos agir de determinada maneira e não nos deixar levar por modismos ou por ideias que deixam de lado um Jesus que foi feito de carne e osso, viveu entre as pessoas, andou com as pessoas, ensinou as pessoas e lutou pela justiça e pela igualdade. Que nós possamos compreender isso. Amém. Queremos seguir nossas vidas sob a bênção de Deus. Nós queremos receber esta bênção. Que Deus, o nosso Pai e Mãe, abençoe e cuide de cada um e cada uma de vocês. Que Jesus Cristo, seu Filho, ensine o exemplo, ensine a justiça e a igualdade que devemos seguir. E que o Deus Espírito Santo nos conceda a fé, a esperança através da paciência, para podermos ser de fato pessoas que seguem a Jesus. Em nome de Deus, nosso Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejamos a todos e a todas vocês uma abençoada semana. Nós somos desta Amém.